Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 21 de maio, agora na Espanha, 22 horas e 13 minutos, no Brasil, 17 e 13 da tarde. Gente, eu tô no gráfico da BTC, o gráfico da direita é em comparação com o DXY. Gente, a BTC só não explodiu na onda 5, que vai levá-la para 100 mil dólares, porque o DXY hoje abriu um corpo real comprador. Apesar de estar caindo menos 0,02, ele sentiu o suporte representado pela confluência entre a MM200 e a base da nuvem e acabou desenhando um candle ligeiramente comprador. Eu volto a alertar aos senhores que ainda estão insistindo num viés de baixa no curto, médio prazo para a BTC. A BTC só não explodiu em direção a 100 mil dólares porque o DXY deu essa respirada. Mas as notícias dão conta de que o DXY vai desabar. Os americanos anunciaram que para estancar a depreciação do iene japonês, vão criar uma linha de swap dólar-iene entre o Banco Central japonês e o Fed, uma linha de swap iene-dólar ilimitada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se essa linha de swap for implementada, e vai ser implementada nos próximos dias, para estancar a depreciação do iene, os senhores podem ter certeza que o DXY emburaca para 100, talvez até perca 100, e aí vocês podem ter certeza que a BTC explode para 100 mil dólares. Eu já vou falar dos fatos. No gráfico de Renko, a nossa setinha de ouro foi acionada. Eu volto a repisar aos senhores a última vez que a exponencial curta cruzou de baixo para cima contra a lenta aqui no Renko com um box de 2 mil dólares, acionando a nossa setinha de ouro, a BTC explodiu de 15 para 64 mil dólares. Eu vou repetir, a última vez que essa confluência de fenomenologias gráficas aconteceram, a BTC explodiu de 15 para 64 mil dólares. Agora não vai ser diferente. A BTC está em vias de explodir em direção a 100 mil dólares. No semanal, tá ficando bonito, apesar da gente ainda estar na terça-feira, tem muita água para rolar, mas esse corpo real comprador pode facilmente ensejar a criação de um belo Morobuzu para a próxima semana aqui no semanal. O RSI estocástico está no limbo, no chão. No gráfico diário, a BTC claramente já rompeu essa acumulação que era a onda 4, na verdade era uma grande bandeira de alta. O padrão alça xícara aqui no diário está muito bem delineado e explodindo para cima, já que é um padrão altista. Não subestimem essa movimentação. Na dominância, deixa eu botar aqui o gráfico da dominância. Na dominância, a BTC claramente está em vias de desabar. Lembrando aos senhores que a queda na dominância não significa queda na cotação da BTC. Significa que o market cap da Bitcoin vai ocupar um espaço menor dentro do market cap de todo mundo cripto. No inverno cripto, como a BTC cai menos que as altcoins, a dominância avança para cima. Uma Solana corrigiu 90%, caiu de 252, foi até 8 dólares. A BTC não corrige tanto, ela cai menos, aí a dominância avança. Num bull run, a BTC sobe menos que as altcoins, a dominância acaba tombando. É isso que vai acontecer, impondo esse terremoto de liquidez em favor das altcoins. Eu volto a repetir, tem 1 trilhão de dólares, que é um terremoto de liquidez, aportando nas altcoins nos próximos dias. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em termos de potencial de retorno nesse ciclo, porque é uma absoluta insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto nesse exato momento. Na seara fática, Bitcoin liquida os shortados em 85 milhões de dólares em poucas horas e acaba desenhando uma bandeira de alta em direção a 100 mil dólares. É o que eu venho reportando aqui no canal. Mercado criptográfico pode disparar
se o Fed efetivamente criar essa troca ilimitada entre dólar e iene. É uma linha de swap que o Banco Central norte-americano anunciou que vai criar para tentar estancar a depreciação do iene contra o dólar. O aumento da liquidez do iene contra o dólar em relação com a criação dessa linha de swap ilimitada vai fazer com que o preço do iene contra o dólar se estabilize, mas é bem provável que o dólar norte-americano perca um pouco de valor em relação a outras divisas, como euros, libras, libras esterlinas, francos suíços. Se essa linha de swap for implementada, e deve ser implementada nos próximos dias, vocês podem ter certeza que a BTC vai desabar. Alertou o Arthur Hayes, o icônico fundador da BitMEX, bilionário, ele que hoje está afastado do mundo cripto por conta de investigações das autoridades norte-americanas, mas é um sujeito visionário, fez um acordo igualmente igual ao que o CZ fez, o fundador da Binance, com as autoridades americanas, pagou lá dezenas de milhões de dólares, hoje se afastou da BitMEX, mas é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes visionários do mundo cripto. Por isso eu volto a reportar aos senhores, é uma absoluta insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto nesse exato momento, já que as altcoins estão desenhando aqui essa pernada subsequente que vai levá-las para um patamar mínimo nessa pernada de 1,7 tri, agora está 1,14 tri. Eu volto e insisto, quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins dentro de um universo de mais de 2,4 milhões de altcoins, as 40 melhores em termos de potencial de retorno nesse ciclo. Na seara geopolítica e finanças internacionais, parece que o Congresso norte-americano, da noite para o dia, passou a ser um congresso criptográfico. Aumenta a pressão popular pela aprovação de uma lei de ativos digitais ou um marco legal criptográfico, o que as eleições não fazem. Agora que os democratas descobriram que a questão criptográfica pode e vai ser o fiel da balança nessa corrida presidencial à Casa Branca, agora 40 democratas estão apoiando o projeto. É impressionante a virada de mesa que aconteceu no approach democrático em relação à criptografia. O Gary Gensler agora disse que o ETF de ETH tem tudo para ser aprovado. 40 democratas agora apoiam o marco legal dos ativos digitais. Enfim, a proximidade das eleições talvez esteja já cobrando um preço por esse approach hostil dos democratas em relação à criptografia, que está mudando. Autoridades do Fed, o Banco Central norte-americano, pedem paciência quanto a uma data inicial para o corte da taxa básica de juros nos Estados Unidos. Segundo membros do board do Fed, é preciso mais dados sobre a inflação para pontificar um início no corte da taxa básica. E os Estados Unidos estão preparando o cenário perfeito para uma grande crise financeira que vai deixar saudade, que vai transformar a crise do subprime em algo assim nostálgico e vai até inspirar muita saudade, porque a próxima crise que os Estados Unidos estão criando será efetivamente a mãe de todas as crises. A crise já tem até nome: crise no mercado obrigacionista norte-americano. O economista britânico Philip Pillington usou a plataforma X para alertar os Estados Unidos no sentido de que os dados sobre a liquidez do mercado obrigacionista norte-americano dão conta de que na próxima crise norte-americana, onde o Fed vai ser obrigado a levar a taxa básica de juros para um patamar muito baixo ou quase zerado, hoje está em mais de 5,5% ao ano, a China e os BRICS não vão simplesmente desovar. Praticamente todos os treasuries e bonds, principalmente a China,
e os Estados Unidos da América vão ser obrigados a fazer com que o seu próprio Banco Central seja o principal comprador desses Treasuries e Bonds. O balanço patrimonial do Fed, que hoje está quase ali na metade do PIB norte-americano, vai ultrapassar o próprio PIB e os Estados Unidos entrarão numa verdadeira espiral da morte, alertou esse economista Philip Pilkington. Ou seja, gente, os Estados Unidos estão gestando a passos largos a próxima grande crise financeira que não vai encontrar entre os BRICS os compradores para essa montanha de títulos do mercado obrigacionista. Os últimos leilões de bonds e treasuries estão vendo o interesse dos BRICS minguar e isso vai ficar cada vez mais dramático à medida que a taxa básica de juros vai caindo. Enfim, gente, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. Os chineses muito provavelmente vão dizer a que vieram nessa guerra geopolítica. A BTC, agora a 69.562, segue confirmando o rompimento dessa acumulação de número 4. É uma verdadeira insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto nesse exato momento. Se a BTC romper 73.777, chegamos a fazer a máxima até agora depois do rompimento 71.979, já há uma nebulosidade esverdeada criando o seu embrião na projeção. Se romper 73.777, os senhores já sabem, é chapéu pro palhaço, a BTC só para em 100 mil dólares. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, grande abraço, fiquem com Deus.